noite, estamos começando mais uma edição do Antibióticos em Foco, seu jornal especializado em farmacologia clínica. O tema de hoje vai ser o uso de macrolídeos e lincosamidas. E o que a gente vai perguntar? Quando eles são indicados, quais os riscos? E para isso a gente vai acompanhar um caso que mobilizou infectologistas e cirurgiões dentistas. Agora a gente vai conversar com a Júlia Mota, que está com a paciente Joana. Olá, Luísa. Estamos aqui em frente ao Centro de Urgência Odontológica com a senhora Joana, de 20 anos. Ela chegou com a queixa de dor na região esquerda da face, linfadenopatia submandibular e febre termometrada em 38,5, além de trismo. Como podemos ver, a paciente está com muita dor. Agora, vamos conversar um pouquinho com as profissionais responsáveis pelo caso da paciente Joana. Aqui estamos com a dentista Carolina e ela vai contar mais um pouquinho pra gente. Boa tarde, meu nome é Carolina Carvalho, eu sou a dentista responsável pelo caso da Joana e eu, junto com a minha equipe, identificamos que a Joana estava com uma celulite ortodôntica com início de disseminação. Ela não tem alergia à penicilina, porém foi tratada há menos de um mês para sinusite com amoxicilina. Então, nossa equipe considerou outras opções terapêuticas. A celulite odontogênica é uma infecção dos espaços faciais profundos originada frequentemente por abscessos dentários. A disseminação para o espaço submandibular pode evoluir para quadros mais graves, como a angina de Ludwig. E o trismo indica possível envolvimento do músculo pterigoide medial e a febre, juntamente com a leucocitose com desvio à esquerda, aponta para uma infecção sistêmica em curso. Agora vamos voltar para o estúdio para conversar com a Luísa, que está com a infectologista Ana. Obrigada, Júlia. Agora estamos aqui com a infectologista Ana e com a farmacêutica Fernanda e vamos discutir um pouco. O que fazer? Repetir o mesmo antibiótico, trocar a classe e aí agora vão entrar em cena os macrolídeos e as lincosamidas e elas vão explicar um pouquinho pra gente. Então, como ela já usou a amoxicilina há pouco tempo, isso gera resistência por pressão seletiva. Então, outra opção mais útil nesse caso seriam as clindamicinas, que são lincosamidas que têm bom espectro contra anaeróbicos e poucos gram-positivos, que são muito envolvidos nessas infecções. A exposição recente a beta-lactâmicos pode selecionar cepas resistentes, especialmente Streptococcus viridans e anaeróbicos bucais, como Provotella e Fusobacterium. A clindamicina é uma lincosamida bacteriostática com excelente penetração em tecidos moles, então ela atua inibindo a síntese proteica bacteriana. Ela é particularmente útil quando se busca uma cobertura para anaeróbicos e em infecções mais profundas. Então, diante disso, a Fernanda vai falar um pouquinho pra gente mais sobre essa classe. Então, os macrolídeos e as lincosaminas atuam como inibidores de síntese proteica bacteriana. Ambos eles se ligam à subunidade 50S dos ribossomos, bloqueando a translocação do RNA mensageiro. Isso interrompe a produção da cadeia polipeptídica, impedindo a produção de proteínas associadas para a viabilidade bacteriana. Embora sejam bacteriostáticos, esses agentes reduzem significativamente a virulência microbiana, permitindo que o sistema imune do hospedeiro promova a erradicação da infecção. A semelhança no sítio de ação também explica a possibilidade da resistência cruzada entre essas classes. É importante lembrar que os macrolídeos, como a azitromicina, têm um amplo espectro para patógenos respiratórios e intracelulares. Já a clindamicina é mais eficaz contra anaeróbicos e gram-positivos, combinação ideal para infecções odontogênicas. Em odontologia, o principal alvo são bactérias anaeróbias, obrigatórias e facultativas. A clindamicina é particularmente eficaz em tecidos com baixo oxigênio, onde os beta-lactâmicos têm penetração limitada. Você poderia falar mais sobre a clindamicina pra gente, Fernanda? Claro! A clindamicina tem uma excelente biodisponibilidade oral, acima de 90%, e a penetração tecidual, atingindo concentrações terapêuticas mesmo em ambientes com pH ácido. Já a azitromicina possui meia-vida prolongada e acumulação intracelular, o que a torna útil para infecções leves e de tratamento ambulatorial. É muito importante lembrar isso, Fernanda, porque nesse caso, a gente iniciaria a clindamicina intravenosa de uma vez e aguardar a cultura, e depois disso a gente pensaria em outra terapia, mas nesse caso da nossa paciente, a azitromicina não seria indicada, porque ela é mais útil em quadros leves, em que a contraindicação dos usos dos beta-lactâmicos. Isso mesmo. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Fernanda. E agora vamos voltar com a Júlia.
A escolha do antibiótico deve considerar o perfil farmacocinético e farmacodinâmico, PK por PD. A clindamicina é tempo dependente e requer níveis plasmáticos sustentados. Já a azitromicina tem perfil concentração dependente e efeito pós-antibiótico prolongado. É isso aí, Luísa. Agora estamos aqui no laboratório, novamente com a doutora Fernanda, e ela vai contar pra gente. Será que esses antibióticos são realmente seguros? Em geral, sim. Nós precisamos prestar atenção nos efeitos adversos. A clindamicina está associada ao risco de colite pseudomembranosa, por Clostridium difficile, enquanto os macrolídeos podem interferir no intervalo QT e inibir isoenzimas hepáticas, como a CYP3A4. A desbiose intestinal induzida por antibióticos pode permitir o crescimento de Clostridioides difficile, levando à colite pseudomembranosa, uma complicação potencialmente grave. Já a inibição do CYP3A4 pelos macrolídeos interfere na metabolização de diversos fármacos, aumentando o risco de toxicidade medicamentosa, especialmente em pacientes polimedicados. A OMS alerta que em alguns países até 90% das infecções comuns são causadas por bactérias resistentes. O uso indiscriminado de antibiótico acelera esse processo, comprometendo sua eficácia futura. E para finalizar a discussão, estamos aqui com a doutora Ana e com a doutora Carolina, e elas vão contar mais um pouquinho pra gente sobre o caso, para finalizar. Então, a gente entendeu a conduta, mas o mais importante aqui é a gente lembrar que os antibióticos têm resistência. Então, a resistência aos macrolídeos e Streptococcus do grupo Viridians, que foi a infecção da nossa paciente, ela está em ascensão. Então, esse crescimento dessa resistência é importante porque isso limita a eficácia desses antibióticos nas infecções odontogênicas e respiratórias, como foi o caso da nossa paciente. Por isso, o uso racional é essencial nesse caso. Exatamente. Então, no caso da nossa paciente, ela fez o uso de clindamicina intravenosa por 5 dias, apresentou melhora clínica e aí ela foi liberada para casa para poder usar a clindamicina por mais 4 dias, só que agora via oral. A redução precoce da carga bacteriana é crucial para evitar complicações. A transição da via intravenosa para a via oral depende da estabilidade clínica e da capacidade de ingestão do paciente. Esse manejo vai evitar internações prolongadas e custos excessivos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos que participaram e agora fica com você, Luísa. Obrigada. E assim termina mais uma edição do Antibióticos em Foco. Muito obrigada às profissionais envolvidas e lembrem sempre de pensar no antibiótico certo, na dose certa, pelo tempo certo. Até a próxima e agora fiquem com mais um episódio de Chiquititas. Tem que